dar uma lida, tem bastante curiosidade de músicas, canções, instrumentos do Antigo Testamento. Mas agora eu quero perguntar por quê. Quando eu criei essa aula, eu criei com algo que eu vivia no meio das igrejas. Aí eu quero que você tem que levantar a mão só para eu saber. Quem já ouviu falar, já falou, já escutou isso em algum lugar assim? Os músicos são os levitas. Levanta a mão. Diminui bastante. É bom. É legal. Então, vai ser com outro intuito a aula. O meu intuito de criar o que é o Ministério Levítico é te mostrar que o músico não é levita. Por quê? Óbvio, né? Alguém aqui nasceu na tribo de Levi? Então tu não é levita. Pronto, cara. Acabou a aula. Não. Mas eu entendo o que quer dizer. E eu pesquisei muito sobre isso para te provar que o Ministério Levítico, o que menos eles tinha, e eram excelentes, mas o que eles menos faziam era música. Quem institui a música no templo a partir dos levitas oficial é Davi. E alguns anos depois, a Babilônia vem, já arrasa tudo, fica uns anos sem ninguém ter música. Daí depois eles voltam, 70 anos depois da Babilônia. E aí que é esse período que eu digo de meio que 900 anos ali que tem música no templo. Tanto que na época de Jesus já não tinha mais. E talvez não tinha mais levitas. Nem sabiam mais quem era levita e quem não era, porque misturou tudo. Mas é legal estudar, porque eu acho que todo cristão que serve deveria sim ser tipo um levita. Você só não é levita porque você não nasceu no tempo de Levi. Mas, ou nasceu agora, você é um descendente, a gente não sabe. Então vamos saber, talvez. Mas ou seja, não sei, mas não importa. Mas a essência do que é o Ministério Levítico, eu acho que todo mundo tinha que ter. E para a gente entender o Ministério Levítico, a gente tem que entender por que eles foram chamados. Vamos lá. Pergunta: quantas tribos tem em Israel? 13. Já sabia? Vamos lá. Quantos filhos? No Israel, Jacó, né? Quantos filhos Jacó teve? 12. Teve 12. Perfeito. Qual foi o último? Esse cara é muito bom, né? Benjamim. Não, o último, o mais novo. O que ele mais gostava, que ele fez a túnica perfeita. Não foi Benjamim. José. Benjamim veio depois. Tá, perdão. Mas vamos lá, desculpa, errei. Mas tinha José. Existe a tribo de José? Ele não teve 12 filhos? E aí? Tinha a tribo de José? Pensa lá se tinha a tribo de José. Acho que sim, né? O Egito era tipo. Mas tinha filho dele, não tinha? 2 filhos. 2 filhos, Manassés e... Esqueci o nome do... Eu esqueci mesmo. Também. Eu não estou perguntando isso, porque eu sou um bom professor. Manassés. Não é Benjamim, mas não é. Alguém lê para a Bíblia, por favor? Que nomes eu sou muito ruim. Bom, ele teve 2 filhos. Não. Vai lá. Bom, vamos lá. O que eu estou tentando dizer para vocês? É um cálculo meio estranho. Por quê? Porque José, Efraim e Manassés, ele passa a descendência dele para esses dois. E tem a tribo de Efraim e tem a de Manassés. Se eu tenho 12, tiro 1, fica 11. Põe o 2, fica... 14. Tu é de humanas, né? Ai. Tô com medo da tua empresa agora. Entendi, não cuida. Não é a minha área, é só vendo. Bom, tem que ver esses preços aí que você tá botando no mercadoria. 13. Levi não é contado. Porque os levitas não tinham terra. Você sabia disso? Só que eu acho interessante de como eles foram convidados a não sei se é convidado ou se Deus impôs, né? Eu vou só pegar aqui. Vamos lá! Alguém sabe me responder por que os levitas não tinham terra? Recebiam o Senhor. Porque eles serviam ao Senhor. Por que eles foram escolhidos para servir ao Senhor? Não é explícito, tá?
Isso é por lógica, os teólogos entendem dessa forma. Porque não está escrito de Deus dizendo, vocês vão me servir por causa disso. Ele só diz, a vocês darei a melhor herança, que é me servir no templo. Então aí já começa primeiro por esse termo. Depois eu explico o porquê ele faz isso, que os teólogos acreditam. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na essência de Deus, servir no templo é a melhor herança do que ter uma terra. Vocês entendem o juízo de valores disso? Vocês entendem como a gente tem um juízo de valores bem diferente do juízo de valores de Deus? Os caras ganharam terra, gente. E segundo o que a Bíblia diz, era a terra que emanava leite e mel. E quando ele diz leite e mel, a Bíblia nos conta que quando os caras foram espiar a terra, eles voltaram com cachos de uva que tinham que ser carregados por 2 pessoas. Um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 pessoas. De tão grande, talvez era um pouquinho mais alguns cachos, não está escrito, mas tinha que ser carregado por 2 pessoas. Pena que o Michael não está aí, que ele tem a sua vinícola, não é vinícola, não tem vinícola, né? Ele só colhe, né? Só tem as plantações. Cara, era um lugar fantástico. E Deus disse para eles, a melhor herança que eu vou dar para vocês. Então fica aí só essa ideia para você começar a repensar a sua vida como setores. Mas eles ganham as terras. E por que eles ganham isso? Vamos lembrar, tem um episódio, Moisés sobe no monte lá no deserto, né? E aí a galera se desespera, Moisés não desce mais, os caras ficam doidão, estão no deserto. Eles, cara, morreu, Deus deixou a gente. Aí eles vão lá e fazem um bezerro de ouro, começam a adorar esse bezerro. E quando a gente diz adorar, se você for ler e estudar, tinha orgias também, que era assim que o Egito fazia, então eles começaram a fazer também. Estava rolando um maior bacanal, loucuragem lá embaixo. Moisés volta, olha aquilo, ele fica tão indignado que ele quebra as pedras. Aí vamos só uma curiosidade, você sabia que as primeiras pedras é o próprio Deus que escreve? E a humanidade teria talvez a única coisa física que Deus fez, e o desgramado do Moisés quebrou. E depois ele fala assim, depois ele chega assim, agora tu escreve na pedra que eu vou te dizer. Aí na segunda vez o Moisés tem que... Agora eu não sou bobo. Soltado, trouxa. E aí quando o Moisés fica irado, ele quebra as pedras, tudo mais. Vou abrir outro parênteses, eu acho engraçado porque a Bíblia diz que o Moisés era o homem mais manso que teve sobre a terra, né? Quem escreveu isso? O próprio Moisés. Não estou dizendo que ele estava errado, mas ele quebrou a pedra, quebrou as pedras, bateu com o cajado na outra pedra. Ele era meio irritadinho. Ele matou um egípcio muitos anos antes. Tudo bem, não estou tentando dizer que ele não era manso, né? Mas a Bíblia diz que ele era manso. Ele que escreveu, mas tudo bem. É que nem João, né? E vinha o discípulo amado, tá? Em qual livro que está escrito isso? O do João. Mas tudo bem. Deus deixou, né? O Paulo também mete umas dessas, assim, mas tudo bem. Vamos lá, vamos voltar para cá. Eu não sei por que eu falei isso. Só para me distrair. E aí, quando Moisés faz isso, ele diz, venha a mim aqueles que não se corromperam. O que vai até ele? Os levitas. Ele era da tribo de Levi. Então já havia uma promessa. O Arão se torna o sumo sacerdote, que era o irmão do Moisés. Nesse ato de não se corromper, Deus dá o presente que era servir no templo. E aí nós vamos começar a entender várias coisas que você vai ver que o ministério levita hoje, ele é muito mais um pastor de tempo integral. Se a gente tentar trazer, quem que é mais perto de levita? O pastor de tempo integral do que um músico. Porque, primeiro, ele não trabalharia em outro lugar. Por isso que muitas das ofertas, tirando o holocausto, nós vamos ver isso, ele pegava uma parte para a galera. Tanto que a briga que rola lá em Malaquias, que fala do dízimo, o grande problema é que a galera parou de ofertar, parou de dizimar, e logo os sacerdotes tiveram que plantar. Tiveram que inventar lá, pegar do lado do templo onde eles estavam lá, pegar uma terra, tentar comprar terra, porque eles não tinham terra, e ninguém mais trabalhou no templo. Se ninguém mais trabalhou no templo, não tinha mais oferta. Se não tinha mais oferta, não tinha mais remissão de pecado. E essa é a preocupação de Deus, não é a grana, não é o dízimo, mas é, gente, vocês pararam de sacrificar pelo pecado.
Então, se vocês param de sacrificar pelo pecado, o salário do pecado é a morte, vocês vão tudo morrer. É isso que Deus está falando lá em Malaquias. Mas daí a gente gosta de usar isso aí para dizer que você tem que dizimar. Porque se você não dizimar, o devorador vai acabar com as duas coisas, você não vai ter mais nada, e não sei o que lá. Gente, não. Eu dizimo. Nossa igreja prega o dízimo. Mas isso não quer dizer nada que você vai ter ou se você não vai ter. Você vai ter, porque a presença de Deus, onde Deus está, onde quem cumpre isso, há prosperidade, amém? Isso existe. Mas você não tem que estar com medo do devorador. Porque eu quero dizer para vocês, os homens mais ricos do mundo não dizimam. Estão ricos. O Elon Musk não dá dízimo. Podia dar só uma vez. Imagina, só de um dia, não precisa descer de 30. Só uma, assim, ó, acabou. Nós comprava tudo, cara. Comprava isso aqui esse tempo, fazia de miséria. Eu orava pro Cacá se converter para fonte, cara. Deus podia, né? Imagina, né? Só um dízimo. Podia dizimar uma igreja por mês, né? Tá, ainda bem que não vai pela internet. Tô brincando. O que eu tô tentando dizer para vocês? Cara, que a essência, ela é estar próximo de Deus. E o pecado afastava as pessoas de Deus, e Deus diz emergência, cara. Voltem a dizimar. E aí ele joga o devorador para que as pessoas não pudessem mais escolher, para que eles entendessem. Voltem a colocar as coisas no templo. E quem que fazia isso? Os levitas. E se não tinha os levitas fazendo, não tinha nada. É por isso que eles são extremamente importantes. E eles são colocados como não nômades, porque eles não ficavam se mudando. Mas eles ficavam literalmente nos templos. Arão ficava lá em Jerusalém, no tabernáculo, no maior, depois no templo de Davi, Salomão faz o templo, e eles ficam lá em Jerusalém, o sumo, o principal, que é onde ficava a Arca da Aliança. Quem não sabe, a Arca da Aliança é a representatividade da presença de Deus. E lá ficava no tabernáculo de Moisés, que no deserto era móvel, mas depois que eles pegam a terra, vira lá em Jerusalém. Mas existiam vários outros templos em várias outras cidades, onde as pessoas entregavam lá, sim, os seus dízimos e as suas ofertas. E aí nós vamos dar uma olhadinha sobre essas 5 ofertas, praticamente, que elas eram feitas no templo dos levitas. Depois eu volto. Eu fiz ao contrário a aula. Vamos lá, gente. A primeira... Ah, meu Deus do céu. Bom, achei. O primeiro tipo de sacrifício, eu já até falei aqui, era o holocausto. Alguém sabe dizer o que significa holocausto? Está levando a Segunda Guerra Mundial? Eu sabia. Queima, né? Sacrifício. Queimava tudo. Esse, ninguém usufruía de nada. Tu tinha que queimar até a gordura. Os caras tinham que meter fogo nas coisas, né? Não sei se tipo de coisa. Tinha que botar fogo em qualquer oferta. E essa ela era usada para a reconciliação dos pecados do povo com o Senhor. Por isso que eles não usufruíam de nada. Então eles tinham que sim, não somente as pessoas levar pelo seu pecado, mas os sacerdotes tinham a missão diária de fazer isso pelo povo. De lá fazer o sacrifício e tudo mais. Depois dessa, né, tinha a oferta de cereal e manjares. Essa oferta, ela era imposta, mas ela já era como um oferecimento de presente a Deus. Ele já não era um sacrifício de pecado. Ele era, porque, gente, eu sei que essa parte é meio chata, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, também, eu vou escrever ali que eles usavam para ofertas de presente, também para pedidos. Então eles entregavam, quero entregar um pedido, então eu vou dar isso aqui. Daí que veio a nossa cultura de dar algo para receber algo. Começa realmente com os levitas, e era lei, não era errado, mas era lei, tá pessoal? Não era graça, era lei. E também, eles acompanhavam todas as... Tá. Esse tipo de oferta de cereal e manjares, eles também eram usados para o pessoal que era pobre, tá? O pessoal que era pobre não tinha carne, não tinha boizinho, então eles podiam dar de cereal, podiam dar de sementes. Próxima, já falei 2. Oferta pelo pecado. E aqui é legal, eu vou dar uma resumida para vocês,
Se julga, mas o holocausto já não era pelo pecado? Sim, era pelo pecado, mas era o pecado do povo em geral. Aqui era individual mesmo. Aqui você levava literalmente. E cada hierarquia tinha uma condição. O sumo sacerdote, vou ler só do sumo sacerdote, que é o principal, tá? Eles requeriam um oferecimento de um boi. E o sangue, ele não era vertido no altar, mas aspergido do dedo do sumo sacerdote. Ou seja, ele pegava o sangue e fazia assim, ó. Tá, 7 vezes. A gordura inteira era queimada, o restante era queimado, nunca comido, fora do arraial, ou seja, não dentro, em um lugar limpo, onde o sacrifício era feito e as cinzas se despejavam. Os líderes requeriam o oferecimento de um bode ou de carneiro, já diminui. Já é um cerca de gestação mais tranquila, já é uma coisa mais básica. E aí o sangue também era aspergido somente uma vez. E os pecados do povo eram animais fêmeas, cabras, cordeiros, pombas, e no caso de ser muito pobre, como eu falei, grãos já eram aceitados, oferecidos por esses manjares. Eu vou passar porque o principal não é aqui. E aqui tem um negócio que o pastor até citou no culto. Ele fala do que subiu a árvore lá, o Zaqueu. Isso, sobe a árvore. E ele diz que o Zaqueu, ele devolve tudo que ele roubou mais 4 vezes, certo? E isso era uma lei, não 4 vezes, ele devolveu mais do que a lei dizia. Mas a lei dizia que você tinha que devolver, além do que você roubou, mais 20%. E isso é a oferta pela culpa. Ela era uma oferta em dinheiro para o pecado da ignorância relacionados à fraude, ou seja, enganar, como no caso o Zaqueu fez. Então, além do sacrifício do animal, o culpado deveria restituir por completo o que havia roubado e mais um de tudo que roubou. Então, não roube, você vai sair do prejuízo. Então, tinha que, além que tu enriqueceu com aquilo, devolver. Falei dos 4, todas as obrigações, eu falei tudo isso para chegar nesse aqui, que se chama oferta pacífica ou de comunhão. Se você fizesse um voto, você tinha que fazer isso aqui. Mas se você não fizesse um voto, você oferecia isso aqui se você quisesse. Ele era uma oferta voluntária. E olha que legal. Todas as outras ofertas, tirando o holocausto que não sobrava nada, os sacerdotes e os levitas usufruíam. Pensa como se fosse um salário. Como hoje, por exemplo, tanto eu quanto o pastor Cid, a gente usufrui das ofertas e dízimos que entram na igreja. Nós somos assalariados da igreja. Temos ali o nosso salário. Mas essa oferta aqui, o ofertante podia comer. Não é muito parecido com o nosso momento de louvor? Porque eu não gosto muito de achar, ou de pensar, ou de incentivar que o louvor seja usufruído por nós. Mas quando a presença de Deus vem de uma forma que não tem como a gente não estar usufruindo daquilo. Não é gostoso? Quando a gente realmente entra em adoração, a gente se sente quase que completo, a gente sente que aquilo, que nem diz a música lá da Morada, né? Que uma coisa vou pedir Deus. Só cantando eu consigo, eu não estou vendo de cantar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Essa oferta, ela nunca terminou. Ela mudou o jeito, mas ela nunca terminou. Então não é errado você se sentir bem no meio da adoração. Não é errado você se sentir abraçado por Deus no meio da adoração. Porque Deus faz o que Ele quiser com a adoração dele. Não é você que determina o que Ele vai fazer. Você atrair a vontade dele, atrair o Espírito dele, atrair, porque muitas vezes é no meio da louvor, da música, que os dons se manifestam. E eu oro muito para que isso aconteça, porque quando a lei da música existiu, eu questionava o porquê que tinha louvor. Por que eu estava lá? Por que eu tocava? Qual que era o meu objetivo? Qual que era o objetivo do louvor? E todo lugar que eu faço mentoreamento de ministério de louvor, a primeira coisa que eu falo para eles é: qual é o objetivo de vocês como ministério? Eles me olham assim, tipo, tocar? Então não precisa você, põe o Fernandinho ali no telão. Fala o Fernandinho, ele está mais em alta. Põe o Bruno Morado ali, põe o Alessandro Vilas Boas ali no telão, daí acabou. Se você não tem um objetivo claro, cara, esse ano, o ano que vem, o ano que vem eu quero trazer várias instâncias para o ministério. Eu quero trazer o ministério evangelístico. Eu quero pegar isso que a Nicole faz, cara, olhar, conversar com ela, nem falei espera, coitado. Eu estou falando aqui do vídeo de todo mundo. Pegar e dizer, cara, o que a gente pode fazer com esses momentos que você vai visitar lugares, vai tocar? O que a gente pode te oferecer? O que a gente pode fazer junto?
Quero pegar ir na praça, fazer som, sei lá, sabe? Não quero parar de pensar que só aqui, e é aqui, eu vou servir os irmãos aqui, e a gente vai aqui se encher do Espírito Santo, ficar tudo gordo de Espírito Santo e não fazer mais nada. Eu quero pegar uma galera e dizer, ó, gente, essa galera aqui, você quer ter uma banda? Vamos ser músico? Vamos, sabe, mandar ver? Vamos estudar? Vai ter a ala que vai fazer isso. Vai ter a ala, cara, não, eu quero servir na igreja, mas eu não tenho tanto tempo para me dedicar, tanto a um quanto a outro, não tem problema, vamos servir aqui. Isso só as pequenas ideias que eu tenho muitas outras ideias. Eu quero, cara, evangelizar, eu quero gravar som, mandar para as pessoas o som evangelístico, sabe, compor música. O Luiz tem cada música boa, a Jana, cara, tem um monte de música, o Davi tem um monte de música. Eu quero gravar isso aí, cara, vai ter então a aula, a questão da gravação. Vamos espalhar o evangelho, cara, vamos pegar essas redes sociais que é de graça e vamos espalhar, cara, vamos colocar lá, vamos trabalhar. Se a gente ficar parado, o que a gente vai ganhar, cara? Aí a gente vai lá e pega a música da menina lá, né? Eventos para nós mesmos, músicas para nós mesmos. Mas sim, cara, eu fiquei pensando, eu preciso de um objetivo. E aí eu fui para um show lá na Argentina, que um amigo meu me convidou. Tava bem barato para a Argentina naquela época também. E a gente foi no show do Delírios, alguém conhece essa banda? Agora eu vi quem eu sou, velho. Alguém conhece essa música aqui, ó. Dos montes corre para o mar, eu vi. É dele, só que... É dele, só que em inglês. Deixa lá. É dele, só que em inglês. Aí tem aquela, ouça o tremor dos montes. É deles também. E eu fui nesse show. E nesse show, teve um lá que ele parou o show, o cara, o Martin Smith, e ele falou assim, ó, pessoal, eu vou resumir. O nosso guitarrista vai tocar sozinho agora aqui e o bagulho vai pegar fogo. Cara, o cara começou a tocar guitarra, mano do céu, que loucura que aconteceu naquele dia. E naquele dia eu saí com a resposta. Cara, eu não quero só que o nosso louvor toque e louve ao Senhor, amém, mas isso eu posso fazer de qualquer outro jeito. Mas eu quero que o nosso louvor cure pessoas para que elas se convertam. Que demônios fujam para o nosso louvor para que elas se convertam. Que elas se convertam. Que os dons se manifestem para que a gente possa e pessoas conhecer. Cara, se nada que você faz é com o objetivo de falar de Jesus, você não faz nada. Porque não adianta. Você faz para si. Talvez, Juba, eu estou começando, amém, tranquilo, você está começando, vamos cuidar de você, vamos dar papinha para você, vamos dar leitinho para você, mas está na hora de crescer, gente, está na hora de comer alimento sólido. E talvez a nossa igreja, por tudo que tem passado, não está te dando alimento sólido. E você vai lá e você vai buscar na internet, o que não é ruim, é legal, leia, pesquise, mas é para cá, você está aqui, se Deus chamou para cá, vamos fazer uma revolução, cara. Vamos mudar, sabe? Feito o negócio. Nunca ninguém precisou pedir para a Nicole fazer o que ela faz. Tenho certeza. Fazia até quando estava meio sem igreja, cara. Tipo, continuou fazendo. Tipo, ninguém precisa de uma igreja. Precisa de... Ela vai lá e não sei como que ela conseguiu. Eu faço som aí nos asilos. Cara, é admirável. É admirável. Vamos pegar essa pessoa e dizer: você quer ajuda? Você quer que a igreja te proporcione alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? A gente pode ir junto? Quem que vai junto? Vamos lá. Aí vamos pegar esses músicos que adoram cantar aqui, que tem luz, que tá bonitinho, que o Gus se mata para fazer tudo bonitinho, deixar ali as luzes acertadinho. Quero ver, vamos tocar lá com os veinhos. Vamos lá tocar. Se você não quer, cara, qual é o som? Qual é o objetivo? O meu objetivo, cara, é usar todo o talento que a gente tem, a capacidade que a gente tem. Por mais que não pareça, a gente não tem tanto recurso comparado a outras grandes igrejas, mas a gente tem muito recurso comparado a muita igreja que não tem nada. Vamos usar o que a gente tem. Vamos louvar o Senhor, vamos fazer, e assim, mesmo assim, eu ainda te digo, a gente usufrui. Eu consigo imaginar Deus, tipo, eu digo para ele muitas vezes na minha oração, cara, senta no teu trono, Deus, eu vou te louvar. Às vezes parece que Deus fica lá, mas não vou ficar aqui não, eu vou descer lá. E as coisas acontecem. Onde tem um povo unido, cara, onde dois ou mais estão, ele vai estar ali também, e aonde ele tem, vai ter cura, vai ter dom, vai ter transbordar, sabe? A gente só precisa, cara, colocar no nosso coração e na nossa mente o que nós estamos fazendo, para quem que nós estamos fazendo e quão agradecidos nós somos. Que é o que eu vou pregar hoje, usando aquele versículo. A bondade de Deus me leva ao arrependimento. Por quê? Porque a bondade de Deus para comigo, que sou um baita de um pecador, como não vai me levar ao arrependimento? O cara é bondoso comigo, eu não preciso. Quer dizer, eu preciso, ele não precisa, perdão. Ele não precisa de mim. Ele não precisa, mas ele faz de tudo para resgatar a gente. Essa se chama bondade. E a gente só usufrui da bondade, mas a gente não entende a bondade. E o ministério levítico, ele está para servir. E eu tenho aqui nos slides, vários slides,
que diz tudo o que eles faziam, mas eu não quero ficar falando, porque os levitas eles profetizavam. Eles faziam o som, só que eles limpavam o altar. E nós estamos falando de coisa fedida. Bem fedida. Coisas ruins, né? Não quero ficar falando. Que também tem os relatos bem punks da Bíblia. E a gente gosta muito de fazer aquela referência ao músico que limpa o banheiro. Olha que bonito, ele limpa o banheiro. Sim, ele serve. A gente serve. Serve limpando o banheiro para que alguém chegue ali e possa fazer suas necessidades no banheiro limpinho, no banheiro legal. Sim, a gente serve ali com as células na recepção. A gente tem que servir, cara. Nós temos que ter um coração de servo, nós temos que amar uns aos outros, servir uns aos outros, se dispor uns para os outros. E aí, no altar, fazer a mesma coisa. Então, o louvor no altar, ele é para Deus? Sim, e ele também é para as pessoas. Não o louvor para as pessoas, mas o serviço para as pessoas. Se você se dedicar toda semana, cara, tocar ou escutar, isso é coisa que a gente tem que pegar mais no pé da galera, cara. A galera, que música vai ser? Vai ser essa, é legal. Chega no domingo aqui e faz de qualquer jeito. Não, cara. Tudo que você faça como para Deus. É isso que está escrito na Bíblia. Faça com perfeição. Se dedique. Se você não se entende como um líder de célula, cara, tudo bem, não tem problema, você não precisa ser líder de célula, não é todo mundo que vai ser. Se você não se entende como um discipulador, não tem problema, você não precisa ser um discipulador. Mas seja discipulado por alguém maduro, seja, é importante, é legal. É legal ter alguém com você, alguém ali te incentivando, te ensinando a palavra de Deus, uma pessoa que tem mais caminhado que você, te levando, mas sirva, ame a igreja. Eu faço isso, eu quero que meu filho olhe isso em mim e faça porque ele quer. E faça porque aquilo está na essência dele, cara. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade. Mas a gente tem muita gente cansada. Porque muitas vezes a igreja ela entra num ativismo que te lota de coisa e você está cansado. E o amor por fazer a obra, ele começa a ficar para aquele lado. Mas eu vou te dizer, por mais que qualquer igreja que você está ou você está, te encheu de coisa para fazer, você está cansado, você está culpando a igreja, Deus não tem nada a ver com isso. E você ainda tem que continuar servindo a Ele. Talvez a igreja, alguns setores, isso aqui eu vou largar, isso aqui eu não vou ficar, isso aqui eu não vou pegar. Pode acontecer. Então, se você já tem muita coisa para fazer e entende que você não vai conseguir dar o seu melhor para qualquer ministério, não entre. Não venha. A banda, vou falar de música, tá? A banda é um organismo vivo. Hoje, gurizada, olha só, vocês estão me ouvindo de manhã, quem vir no culto, vocês só vão me ouvir. Tá? Ainda estou tentando entregar a oferta para alguém, mas ninguém está querendo fazer a palavra de oferta. Esse dia não está, ele está no retiro. No louvor vai ser só eu com o violão, porque até tem, lá na lista que a gente botou, disposição tem 2 baixistas. O que eu faço com o violão e 2 baixistas? Não faço nada. A banda é isso, cara. Faltou um. Não adianta. Não adianta bateria sem baixo. Não adianta guitarra sem bateria. Não adianta, sabe? Não adianta. Fica estranho. Vou lá com o violãozinho. Então quando um falta, o corpo inteiro vai degringolar. E essa questão de unidade a gente tem que entender e a gente não entende. E também, fazendo propaganda, é uma aula que nós vamos ter sobre unidade. Que fala sobre qual a importância da unidade do corpo, como que ele funciona. Mas deixa esse para essa aula. Eu já vou encerrar hoje um pouquinho mais cedo para vocês, porque eu não quero ficar dando aqueles dados ali para vocês. Mas eu quero que vocês, sim, sejam levitas. Sejam levitas. Mas não levitas lá em cima do altar. O mais fácil é ser levita lá em cima do altar. É o mais fácil. Sejam levitas na vida de vocês. Demonstre isso em qualquer lugar que vocês estejam. O trabalho de vocês. Sejam diferenciados, não por ser o melhor, mas chega no horário, sabe? Não é por ser puxa-saco, é servir. É cuidar daquilo que não é seu. Isso você faz no seu trabalho. Mas lá você é pago, né? Por isso que talvez você faça. Aqui você não vai ser pago. Não por coisas que o mundo te dá. Mas na verdade nós temos a eternidade. Então se você não é agradecido pela eternidade que Cristo deu para você, e aí por causa disso você serve, então eu acho que você não está entendendo o Evangelho. Aí é uma coisa que você tem que começar a se questionar. E esse curso é para você se questionar. O que eu estou fazendo até hoje? O que eu estou fazendo agora? Por que eu estou dando esse espaço? Por que eu faço isso? Por que eu vou na igreja? Por que eu não vou na igreja? O que me faz faltar? O que me faz ir? Tudo isso você tem que se questionar, cara. Porque isso tudo vai praticar e vai mostrar qual é a tua essência. E quando tudo tu perceber que tu tirou a tua vaidade, que tu tirou o teu gosto pessoal, que tu tirou coisas que te atrapalham, aí tu vai olhar, quem sou eu? Por que eu estou com Cristo? O que Cristo deu para mim? E se a única coisa que sobrar não for, eu sou pecador, então tá errado. É a única coisa que sobra. É a
única coisa que sobra para nós. E essa consciência você tem que ter, cara. Porque sem essa consciência você não consegue ter Deus. Você não consegue chegar a Deus. Porque tudo que a gente estudou aqui, por mais que a gente não estudou muito, lembra, eram 10 aulas, tá? Eu resumi para 5. Eu estou tentando cortar as coisas mais burocráticas, assim. Mas estudar a essência de Davi, estudar os fundamentos, estudar o antigo antes da lei, estudar agora no caso da lei. Isso é lei. Isso que eu falei para vocês. Tudo isso está rumando para a única coisa, que é Jesus. E Ele é o principal, cara. E eu me decepciono comigo mesmo das quantas vezes eu esqueço quem Ele é na minha vida e me deixo levar pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelas minhas raivas, pelas minhas angústias e esqueço quem Ele é. Porque toda vez que eu realmente consigo parar e olhar para Ele, parece que nada mais importa. Não sei se para você. Mas quando a gente para olhar para Jesus e nada mais importa, aí talvez nessa hora, nesse momento, você atingiu o que Deus quer de você. Pena que a gente não é constante, né? A gente sempre tropeça no caminho, porque é aquela música do David Keelan que eu gosto, né? Mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer. Então feche teus olhos, para não ver o professor chorando. Eu queria que você, sem música, porque música preenche, mas hoje não. Para que você refletisse no teu coração dessas coisas que a gente viu, de como os levitas foram chamados. Porque os levitas eles tinham algo que era um grande presente, mas era dado só para um cara uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, onde havia a arca, onde havia a presença de Deus. Quando Cristo morre, essa presença se espalha. E essa presença está em você hoje. Essa presença está dentro do teu coração. Então eu quero te pedir, comece a refletir e se questionar. Por que eu estou aqui? Por que eu busco Deus? Por que eu estou na fonte? O que eu estou fazendo aqui? E o que Deus quer que eu seja aqui? Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez estarmos aqui diante da tua presença, Pai, nessa manhã. Deus, eu tenho certeza que nós somos escolhidos por Ti, chamados por Ti para fazer a Tua obra, Pai. Por isso que eu te peço, Espírito Santo, que nossos corações e nossos olhos, eles não se desviem da Tua vontade, eles não se desviem daquilo que Tu proporcionou para nós, Deus. Porque na verdade muitas vezes nos falta simplesmente ouvir a Tua voz e seguir, Deus, pelo caminho que Tu nos coordena, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, Deus, que nesse lugar, nessa aula, nessas coisas que temos falado, o Teu Espírito sopra no ouvido de cada um de nós os Teus segredos, as Tuas coisas, os Teus caminhos que Tu tem para nós mesmos, Pai. Como Tu diz o salmista, se vê se há em mim algum caminho mau, Pai, para nos guiarmos pelo caminho eterno, Espírito Santo. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Pai, que não seja só, Senhor Deus, um estudo, que não seja só, Senhor Deus, aqui gráficos, slides, mas seja, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo agindo no nosso coração, agindo na nossa alma, agindo no nosso espírito, Pai, e que Tu tome conta, em nome do Senhor Jesus, para que esta igreja, Senhor Deus, ela trilhe o caminho que Tu desejou, ela conquiste, Senhor Deus, o que Tu desejou, Pai, ela faça o que é certo segundo os Teus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Semana que vem, então, tem aulinha sobre as audições, tá? Quem não escreveu, escreve lá para a gente se organizar. E aí fica aqui, então, uma missão para você. Ou seja, qual for, assim, tem alguém lá que perguntou, mas eu toco mais de um. Então, escolha um só para fazer o melhor que você toca. Depois que entrar, a gente põe você a tocar outra coisa, você toca, não tem problema. Mas só para a gente ter uma ideia de como que você vai reagir musicalmente, tá? As audições, pessoal, não é The Voice, não é o The Best, ninguém vai ganhar, entendeu? É lógica da Dilma, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder, vai todo mundo ganhar, não. Cara, é só para ter um mínimo. Se você não tiver um mínimo, é dizer, cara, ainda não está pronto, vai estudar um pouquinho mais, precisa de ajuda, a gente te ajuda, porque realmente o louvor ele não tem tempo para esperar a galera que ele não está pronta ainda, vocês entenderam? Tipo, não é os melhores, é só para a gente revelar. E se você não conseguiu, no próximo você pode conseguir, não tem problema nenhum. Mas escolha uma música para você. Vou dar liberdade para vocês, tá? Antigamente a gente escolhia, mas dessa vez eu quero que você escolha a música, tá bom? Juba só brincando, cara. Diga. Meu e da Bruna que, enfim, a gente é